A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 42. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, esse verso 1 do capítulo 19 tem a ver com o que a gente estudou ontem, no 18, que Pilatos pergunta se eles querem que Jesus seja solto ou Barrabás. Quem é Barrabás? É um ladrão, um homicida, um rebelde, né? Um salteador, um cara que tumultuava, que simboliza cada um de nós, né? Pecador. E do outro lado tinha quem? Jesus, que tinha acusação, o rei dos judeus. Então, por isso, né, porque a multidão escolheu Barrabás, quer dizer, a multidão queria que soltassem Barrabás, porque a tradição era soltar um preso por ocasião da festa, da Páscoa. Como hoje em dia tem, né, as saidinhas de Natal, os indultos de Natal, essas coisas. Então, tu tá vendo a origem, né? Desde aquela época, costumava-se soltar um prisioneiro, perdoar, dar uma chance, era uma graça, era um indulto, né? Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, rei dos judeus!" e davam-lhe bofetadas. No capítulo de ontem a gente viu que Jesus já tinha recebido uma bofetada. Agora ele foi açoitado. E agora começou o escárnio, a zombaria, o deboche, mais bofetadas e uma coroa de espinhos, que não só o humilhava, mas também o feria. E eu já falei para vocês em outros vídeos, em outras ocasiões, de que os estudiosos dizem que esses espinhos, eles tinham propriedades, assim, acho que é laticentes, que queima. E sim, tem uma planta que até é chamada de coroa de Cristo, que não quer dizer que seja, né? A gente não tem certeza, mas se tu é espetado por aquele espinho, sai tipo um leite assim que queima. Então, acredita-se que além do espinho, além da humilhação, né? Imagina, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ser coroado com uma coroa de espinhos. Esses espinhos ainda eram espinhos que, além da dor, ainda tinha essa substância que queimava, que ardia. E eles cravaram. Então, Jesus ficou furado, ficou ferido, machucado, né? Por essa coroa de espinhos. Então, tu vai somando tudo que até agora já aconteceu com o Senhor Jesus. 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: "Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum." Então, ele já falou e está repetindo que ele não encontra em Jesus nenhum crime. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique, crucifique!" Pilatos repetiu: "Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Então, mais uma vez, Pilatos disse: "Não encontro nele crime algum." Os judeus responderam: "Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Então, aqui tu vai lembrar de tudo que a gente já estudou. Quando Jesus diz: "A lei de vocês, na lei de vocês." Então, os judeus dizem: "Nós temos uma lei."
temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Jesus disse que por causa da lei deles, por causa da tradição deles, por causa da tradição dos anciãos, eles invalidavam as escrituras. Eles invalidavam a verdade das escrituras. E aqui nós temos um exemplo. Eles estão citando a lei deles. 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Por quê? Porque ele interpretou o Filho de Deus. Ele se apegou. Ele disse que era rei. Ele disse que o reino dele não era daqui. Eu vejo que ele não tem nenhum crime. Tem o relato dos outros evangelhos que dizem que a mulher, a esposa de Pilatos, tinha tido um sonho com esse justo. Ela se refere a Jesus, né? Então, quer dizer, Pilatos fica atemorizado. Tipo, eu tô vendo que armaram para esse homem, para ele, e ele é inocente. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, tu tá lembrando do que eu falei ontem? Aí Jesus se calou. Aí Jesus ficou calado. Então Pilatos o advertiu. Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quantas vezes eu já falei para vocês sobre pecados, pecadinhos e pecadores? Que as pessoas dizem que não há diferença entre pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Mas há diferença entre pecados. E aqui tu tá vendo que este versículo, esta palavra, esta frase saiu da boca do Senhor Jesus. Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Se quem te entregou tem maior pecado, significa que tem um pecado maior e tem um pecado menor. Vimos no Pentateuco, o Senhor Jesus, Deus dizia, o Senhor Jesus, eu ia falar, a gente viu que Jesus estava no Pentateuco. O que ele dizia? Isso é uma falta grave, isso é uma abominação, isso é um grande pecado. Havia pecados que tu precisava de um ritual, havia todo um sacrifício e outros só a morte resolvia aquele pecado. Então, a Bíblia fala de várias passagens que diferenciam pecados. Existem listas dos pecados graves, capitais, que levam ao inferno. As pessoas que cometem aqueles tipos de pecados que estão nas listas não entrarão no reino dos céus. Então, existe diferença sim. Existem pecados que são crimes. Existem pecados que os homens cometem, lembra? Pecados que são do âmbito da vida, tentações. Mas existem pecados que envolvem outros pecados. Existem coisas muito graves do ponto de vista divino, daquilo que Deus considera. O pecado da feitiçaria, o pecado da rebeldia. A gente viu a murmuração. Já estudamos muitas vezes e temos muitos vídeos. Agora nós temos mais um aqui falando sobre o maior pecado. Porque o que acontece aqui? Pilatos está sendo o executor, ou Roma está sendo o executor, o Império Romano. Mas quem tramou tudo,
quem planejou tudo, quem odiou, quem invejou, quem assassinou, quem traiu, quem subornou, quem fez tudo, foram os sacerdotes, os religiosos, os judeus. Então Jesus está dizendo que essa conta vai ser mais cara para o lado dos judeus do que para o lado dos romanos. Tanto que Roma destrói, queima Jerusalém e o templo. Mas aí a gente deixa mais para frente, né? Tem que falar sobre a outra parte do versículo. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Então, isso aqui é outra questão muito delicada, complexa, polêmica que tem na Bíblia. A questão da autoridade. Nós sabemos que toda a autoridade foi dada para Jesus. Quem deu toda a autoridade para Jesus? Deus. Então, se Deus deu autoridade para Jesus, é porque Deus tem autoridade para dar para Jesus. E Jesus está dizendo que Pilatos ou que Roma e o Império Romano não teria autoridade sobre ele se de cima não lhe fosse dado. Então, toda autoridade vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Mesmo quando aquela autoridade não é boa, não é justa, não é honesta, não é correta. Não nos agrada, não nos protege, não nos guarda, não nos representa. Isso vale para um pai, isso vale para uma mãe. Que a Bíblia diz que todo aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe seria morto. Olha aí, ó. Esse é um pecado que tu não conseguia fazer nada para resolver, só a morte resolvia. Tu tá entendendo como a gente não pode ficar repetindo as coisas que as pessoas falam? A gente tem que repetir o que a Bíblia diz. Tá aí, ó, eu falando já um grande exemplo. Um mandamento que perpassa a Bíblia inteira. Tu honrar o teu pai e a tua mãe. Não diz que é para tu honrar o teu pai que tu ama, o teu pai que é provedor, o teu pai que é trabalhador, o teu pai que é honesto, o teu pai que é amigo. Não adjetiva este pai. Honra o teu pai e a tua mãe. Não diz que essa mãe é amorosa, caprichosa, cuidadosa, acolhedora, querida. Não adjetiva essa mãe. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que tu seja feliz. Para que tu te vá bem. Para que tu tenha uma vida boa, próspera, abençoada. E o contrário é esse. Quem não honra o pai e a mãe é amaldiçoado. E na lei tinha que ser apedrejado até a morte. Então, a primeira autoridade que a gente tem que lidar, que respeitar, que aceitar, que se submeter é a de pai e de mãe. E é nesta autoridade que a gente conhece o nosso Deus. Porque foi Deus que escolheu aquele pai e aquela mãe. Quem é casada tem a autoridade do marido. A mulher tem a autoridade do marido. Tu trabalha, tu tem a autoridade do teu chefe, do teu patrão, da tua patroa. Tu estuda, tu tem a autoridade do teu professor, da tua professora. Tu vai na igreja, tu tem a autoridade do pastor, do líder, do profeta, do mestre, do apóstolo, dos ministérios, de um diácono até de um obreiro. Existem autoridades civis, né? Tem policial, tem juiz. São tantas as autoridades. No trânsito, a gente tem autoridade. Os agentes de trânsito têm autoridade. Para fazer assim, tu tem que parar. Para pedir para tu abrir o carro, para olhar os teus documentos, é autoridade. São tantas autoridades. E claro, óbvio, né? Temos os prefeitos, os governadores, os presidentes, os reis, as rainhas, os ministros, os secretários, vereadores, deputados, senadores, depende de cada país.
Então, toda a autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem do alto. Toda autoridade vem de cima. E ela pode ser para nós termos uma vida tranquila, pacata, sossegada, tranquila, ou ela pode ser para juízo, para condenação, para perseguição. Nós estudamos nos livros proféticos, Deus usou muitos faraós, reis de nações inimigas de Israel, para quê? Para condenar, para punir, para sentenciar, para castigar, para disciplinar. E isso acontece conosco também. Isso também acontece conosco. Então aqui Jesus está falando para Pilatos. E Pilatos diz, tu não sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Imagina. Isso é que é a mansidão. É Jesus sabendo de tudo. É Jesus tendo todo o poder, toda a autoridade, e ele se humilhou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele se esvaziou. O Senhor da glória tem que escutar que Pilatos tinha autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo. Eu tenho explicado isso para vocês também, que a mansidão não tem nada a ver com calmaria ou com uma personalidade mais introvertida. Não tem nada a ver mansidão com isso. Mansidão é tu ser um vulcão, tu ser um mar, tu ter um poder, um potencial de destruição, ter autoridade e tu te conter. Tu olhar um mar bravio, aquelas ondas gigantes, 30 metros, sei lá quanto, e daqui a pouco aquele mar calminho, calminho. Aquele vento que é um furacão, um ciclone, e aí uma brisa suave, tu entende? Jesus aqui tá assim, manso, entregue, ouvindo de Pilatos, que Pilatos tinha autoridade para prendê-lo ou soltá-lo. E aí, Jesus diz, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Então, tu entendeu? Nenhuma autoridade existe sem que Deus permita. Nenhuma. Ninguém tem autoridade se Deus não der autoridade. Deus estabelece reis e remove reis. É Deus que decide. É Deus que decide. 12. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, não é só nós, não somos só nós que estamos percebendo que Pilatos está querendo soltar Jesus aqui. O povo também estava vendo esse vai e volta, essa conversa, essa história toda, porque Pilatos já viu que ele era inocente, já tinha discernido essa situação. Mas o que acontece? Eles vêm com um argumento incontestável. Esse Jesus aí diz que era rei. E quem se faz rei é contra César. E aí, Pilatos, tu é amigo de César ou tu é contra César? Colocaram Pilatos numa sinuca de bico, como se diz, né? Quando Pilatos ouviu essas palavras, imagina, ele gelou, ele tremeu, ele estremeceu. Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Aí tu imagina só, o povo de Deus, os judeus, disseram, nosso rei é César.
Estão matando Jesus porque Jesus disse que era rei, né? Era filho de Deus. E eles estão confessando publicamente que César é o rei deles. Então, para que um Messias? Para que um Salvador? Para que um Redentor se eles já têm um rei, que é César? 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então aqui eu tenho que destacar duas coisas importantes. Então, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz saiu para um lugar. Por quê? Porque as profecias diziam que não poderia o rei dos reis, né, ser morto na cidade, porque a cidade, né, Jerusalém, era a cidade do grande rei. Então Jesus foi morto fora das portas. O que quer dizer isso? Fora das muralhas, do lado de fora dos portões, entendeu? Porque ali, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, né? Os que são enviados a ti. Então ele vai pro lado de fora. Ele foi rejeitado até nisso, tu entendeu? Então ele saiu para o lugar chamado Calvário, para o lugar chamado Gólgota. E aí, cumprindo-se assim a profecia, e aí vem a outra profecia que eu já quis explicar para vocês, eu não sei quantos entenderam bem. Olha o que diz. João fala bem mais claro, bem melhor para a gente entender. O crucificaram. Ali o crucificaram. Com ele outros dois. Um de cada lado. E Jesus no meio. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus tinha que ser contado com os transgressores. Ah, quantos estão crucificados lá? 1, 2, 3. 3 estão crucificados lá. Jesus foi crucificado, ele mais 2. Isaías 53, 12, ele foi contado com os transgressores. Salmo 22, que eu já falei para vocês muitas vezes, inclusive naquela minissérie sobre as profecias, a gente citava praticamente todo o Salmo 22, Salmo de Davi. Me rodearam os malfeitores, porque o Senhor Jesus, ele assumiu os nossos pecados. Então, é muito forte, simbólico, os dois criminosos estarem um de cada lado. Jesus no meio. Um à direita e outro à esquerda. 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Aqui eu tenho que parar um pouquinho. Perto da cidade, num monte. Então, as pessoas de dentro da cidade, de fora da cidade, de outros lugares conseguiam ver. E aí se cumpre aquela palavra, ser levantado, e todos que olharem para ele. Então, além de estar do lado de fora, no monte, no lugar alto, estava na cruz. Então, todos podiam ler o que estava escrito na cruz. E estava em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim ele disse, sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tipo, eles já fizeram tudo e ainda queriam mandar em Pilatos o que era para escrever. Aí Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Estava escrito. E aqui a gente vê a soberania de Deus também. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos,
mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, tu tá entendendo que aqui se cumpre mais duas profecias, porque eles repartiram as roupas, mas a túnica eles lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, quem é o discípulo amado? João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês da cruz em Isaías? Pois bem, esse texto que detalha essa questão das roupas, ele data de mais ou menos 1000 anos antes, quando Davi relata sobre as roupas e a túnica do Messias, no Salmo 22, que é muito importante tu ler, se é que tu não leu. 28. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, o Senhor Jesus morreu depois de receber essa esponja com vinagre. E ele diz: está consumado. Feito. Está tudo cumprido. Obedeci o que o meu Pai mandou. 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados, olha o S, tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Tu tá entendendo? João estava aos pés da cruz. João viu o soldado espetar Jesus com a lança e viu sair sangue e água. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Então a palavra é clara: nenhum dos seus ossos será quebrado. E era de praxe quebrar as pernas dos crucificados, mas não quebraram as pernas do Senhor Jesus, porque a profecia era clara: nenhum dos seus ossos será quebrado. 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem rico, membro do Sinédrio. 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Nicodemos também era um rico membro do Sinédrio, fariseu, aquele que conversou com Jesus no capítulo 3.
40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então, colocaram o corpo de Jesus em lençóis e óleos aromáticos e o sepultaram num jardim em um túmulo novo, cumprindo assim as profecias.